Olá, bem-vindo a mais um tutorial. Hoje vou-te mostrar como podes utilizar a função filtrar com mais do que um critério. Fica por aí, até já! Boas, bem-vindo a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar novamente a função filtrar, mas num conceito um bocadinho mais avançado, no qual podes aplicar vários critérios para poderes filtrar os dados de uma base de dados. Então, tipicamente nós utilizamos o filtro onde podemos utilizar várias condições simultâneo, ou seja, a lógica do i, ou podemos utilizar um filtro com várias condições simultâneo numa lógica de ou. Significa que podes então retornar valores de uma determinada coluna e outra coluna, ou então podes retornar valores dentro da mesma coluna com uma opção ou outra opção. Então, essas são as duas opções que nós vamos ver aqui na função filtrar. Vamos então passar para o ecrã, onde vou-te mostrar como é que se utiliza então a função filtrar. Ora então, já estou no fecheiro que vou utilizar como base para o nosso tutorial de hoje e vou começar com o primeiro exemplo, onde vou utilizar a função filtrar no critério mais simples, ou seja, filtrar a base de dados baseada num campo e apenas com um critério. Então, eu tenho os critérios aqui definidos, nesta tabela de critérios, na zona critérios, e o primeiro critério que eu tenho é o produto óculos de sol e a minha base de dados é apenas este intervalo para conseguirmos ver logo os dados de uma forma muito rápida. Então, os dados extraídos vão aparecer neste intervalo que vai ser então um array dinâmico que nós vamos utilizar. Vou então começar com a função filtrar e na sua função ou na sua sintaxe base, a função tem a nossa base de dados, que é a matriz, e para incluir então, neste caso, o intervalo do produto, no qual eu preciso que o produto seja igual a óculos de sol. Se eventualmente não encontrar nenhum registro, a função pode devolver então o erro de cálculo, mas se tiver vazio eu vou colocar, por exemplo, um traço, o que significa que tenho então óculos de sol disponíveis. Se eventualmente o registro que eu pesquisar não existir, óculos, aparece então apenas um traço a indicar que não existe nenhum valor. Vou então voltar a colocar óculos de sol para podermos ter então os nossos valores e vou utilizar o pincel de formatação para preencher então os dados e ficamos com os dados extraídos da mesma forma. Obviamente, com a função filtrar, se colocares armações, por exemplo, temos então o filtro dinâmico a mostrar todos os valores relativamente a este critério. Então, esta parte é a parte simples em que utilizamos a função filtrar com um critério apenas. Mas agora vamos passar para a utilização do filtro em que vamos utilizar múltiplos critérios. E a lógica é a seguinte: para poderes utilizar múltiplos critérios, obviamente, se estivesse a usar a ferramenta do filtro avançado, a linha faz a lógica de ter um campo com outro, ou seja, em simultâneo. Aqui a estrutura da tabela critério não é fundamental, mas sim a forma como nós lemos os nossos dados na função. O que significa que se quiseres analisar vários critérios em simultâneo, vamos ter que fazer uma multiplicação dos dois intervalos para obtermos o nosso valor. Vou começar por fazer o exemplo e depois já explico a lógica que está por trás do conceito do filtro. Então, em primeiro lugar, vou voltar à função filtrar e a matriz vai ser novamente a minha matriz com os meus dados todos. Mas agora, neste caso, eu não vou incluir só um critério, vou incluir mais do que um critério. Então, vou abrir o parênteses para fazer o primeiro critério de comparação dos nossos dados. Vou então dizer que quando o produto for igual a óculos de sol, eu tenho definido o primeiro critério. Se eu quiser acrescentar mais critérios na condição i, vou então multiplicar, e o símbolo da multiplicação aqui serve essencialmente para converter, de certa forma, um valor booleano num valor numérico, e então neste caso o segundo critério vai ser novamente colocado entre parênteses, ou seja, cada critério que tens deves colocar sempre os parênteses para poderes colocar. O segundo critério vai ser então quando o agente for igual a José. Neste caso, fecho o segundo par de argumentos, que de certa forma estão dentro do mesmo argumento, e fecho a função filtrar. Agora não vou colocar nenhuma indicação sobre a questão de não devolver nenhum valor. Muito bem, então temos só óculos de sol do José. Repara que existem óculos de sol do Carlos
e esse valor ou esse registro não aparece no nosso resultado, eu vou só colocar então aqui, basicamente, o pincel de formatação também, e a lógica passa por ser a seguinte: vamos analisar o primeiro par de intervalos, ou seja, se eu selecionar este primeiro par de intervalos e colocá-lo aqui à parte, aquilo que a função filtrar lê é quando é que dentro daquele intervalo existe um valor igual a B6. E de certa forma, aquilo que a função devolve, ou que este intervalo devolve, é uma série de verdadeiros e uma série de falsos. Se formos analisar a segunda parte, ou seja, o segundo contexto, vou colocar aqui ao lado e novamente aplicar este critério de comparação, ou seja, é apenas um teste lógico que é feito aqui. Agora, o que temos que perceber é que para o Excel o valor verdadeiro equivale a 1 e o valor falso equivale a 0, ou seja, numa lógica de binário tens então 1 para verdadeiro e 0 para falso. Então, se nós multiplicarmos os dois valores, significa que estamos a multiplicar 1 com 1, que dá 1. Neste caso, 0 com 0, 0. 0, 1, 0. Se tivermos um verdadeiro e um falso, a combinação entre 1 vezes 0 dá 0. E neste caso temos então esta lógica. O que significa que a função filtrar vai contar todos os 1s que existirem neste intervalo, nesta combinação de intervalos. Então, esta multiplicação feita para combinar os vários valores verdadeiros ou falsos é aquilo que nós precisamos para ter então o valor a ser atribuído ao filtro. Neste caso, o primeiro registro e, na verdade, o quarto registro são aqueles que nós estamos a ver na nossa tabela, porque, como podes ver, aliás, não estão um ao lado do outro, mas se eu colocar aqui em baixo, agora sim estão na mesma linha, o que significa que posso colocar aqui os valores e, de certa forma, estamos a ver este registro e este registro como verdadeiros. Esta é a lógica para poderes atribuir um filtro com múltiplos critérios em simultâneo, uma lógica de I. Vamos então ver agora uma lógica em que utilizas o ou seja, neste caso, para o mesmo intervalo, podes ter uma condição ou outra condição. O que significa que vou então utilizar a função filtrar novamente. Neste caso, voltamos a ter a nossa matriz e vou abrir novamente o parênteses para incluir o primeiro ou a primeira comparação lógica dentro do mesmo argumento. Quero incluir então o produto quando for igual a óculos de sol. Fecho o parênteses. Agora, em vez de multiplicar, vou somar. Segundo o argumento, quando o mesmo produto for igual a armações. Neste caso, volto a fechar a função filtrar e neste momento eu tenho todos os produtos que são óculos de sol ou todos os produtos que são armações. O que significa que nesta lógica estamos a fazer exatamente o mesmo princípio, mas ao fazermos uma soma, estamos a atribuir todos os valores verdadeiros de um lado com todos os valores verdadeiros do outro. E neste sentido vais conseguir, aliás, do outro no segundo argumento, porque é o mesmo argumento. Então, na verdade, nós temos o mesmo raciocínio lógico. Se eu colocar aqui ao lado a nossa expressão, verdadeiro, falso, e se eu colocar a segunda expressão, novamente aqui, ok? Temos então aqui os vários valores. O que significa que ele vai somar todos os verdadeiros. E neste caso temos então 5 registros, um para armações e outro para óculos de sol, mas é esta parte que está a ser destacada, ou seja, analisar os verdadeiros. Repara num pormenor que é uma novidade que em breve estará disponível para todas as versões do Office 365, mas que ainda está disponível apenas na versão beta. Esta lógica de poderes ver o conteúdo de um intervalo ou o conteúdo de uma fórmula, podes agora facilmente, se selecionares um intervalo e aguardares um bocado, consegues ver logo em cima uma etiqueta. Esta etiqueta que aparece aqui no topo permite ver o conteúdo de uma fórmula. Vais estar literalmente a substituir a tecla F9, ou seja, se eu fizer F9, eu vejo o conteúdo de um determinado intervalo
E esta técnica é extremamente interessante para fazeres debug ou para veres quando é que uma fórmula dá algum erro. Então agora, em vez de utilizares a tecla F9, mais cedo ou mais tarde irás conseguir ter esta indicação com a etiqueta no topo, o que facilita muito a tarefa e deixamos de utilizar basicamente a tecla F9 para podermos analisar os detalhes. Significa que se eu selecionar este intervalo por completo, eu vou passar a ver os verdadeiros e falsos, que é quando as operações estão a ser feitas e basicamente o teste lógico está a ser definido. Muito bem, então vamos passar para o próximo exemplo e neste caso vamos então conjugar o I com o O. Para poderes conjugar a lógica do I com o O, vamos ter que juntar basicamente a lógica da multiplicação com a lógica da soma. Então, neste caso, vamos atribuir o cenário em que vamos primeiro fazer a lógica do I, primeiro registro, e depois vamos fazer a lógica do O, segundo registro. Vou então aplicar a função filtrar novamente. Continuamos a ter a nossa matriz e agora vou voltar a abrir o parênteses. Repara no seguinte, não é obrigatório, mas por uma questão de lógica, pensa que o primeiro argumento vai ter duas situações. Então vou abrir novamente o parênteses para circunscrever os meus parâmetros de uma forma organizada, mas não é obrigatório, pelo menos neste caso, teres esta questão assim. Então, eu preciso que o produto seja igual a óculos de sol e agora vou multiplicar para obter o agente igual a José. Estamos a fazer o cenário anterior com a lógica do I. Vou fechar novamente o parênteses porque esta operação está circunscrita numa situação. Agora vou somar e abrir novamente o parênteses, dois parênteses. Quero agora que o produto seja igual a armações multiplicado, novo parênteses, e quero agora que o agente seja igual a Filipe. Fecho o parênteses, fecho o segundo parênteses, que é a segunda operação das duas somas, e fecho a função filtrar. Neste caso, obtenho então apenas os registros de óculos de sol que contêm José e apenas as armações que contêm Filipe. Repara que temos armações com Carlos, não cumpre com os requisitos, e temos, por exemplo, óculos de sol também com o Carlos e também não cumpre com os requisitos, e por isso os dados que temos extraídos são então apenas e só os dados que temos aqui. Nesta parte não preciso da formatação, deixa-me só tirar aqui a formatação e aplicar então só nesta parte, aliás, a ficar como tínhamos no anterior ou nos outros cenários anteriores, só os limites aqui para termos então o nosso registro. Vou então dar um último exemplo que é a tabela critério aplicada com o mesmo critério em simultâneo para o mesmo campo. Então neste caso eu quero datas que estão incluídas dentro do ano 2021. Filtrar, vou então filtrar a minha base de dados. Agora preciso incluir o primeiro critério, a data tem que ser maior ou igual a esta data, multiplicada, porque é o critério I, só que simplesmente estamos a atribuir ao mesmo intervalo a lógica do I, menor ou igual a 31/12. Cada parte do argumento novamente circunscrita entre parênteses, fechas o filtro e temos então para determinada data, ou seja, só em 2021, e na verdade são os únicos registros que nós temos em 2021, são os óculos de sol do José e as armações do Filipe. Então, temos filtros avançados com critérios mais complexos. Chegamos então ao final de mais um tutorial, espero que tenhas gostado desta lógica de poderes ver a função filtrar. Permite então substituir primeiro a ferramenta filtro avançado e depois obviamente colocares os teus intervalos de uma forma mais dinâmica com critérios mais complexos. Não te esqueças que é só continuares a adicionar multiplicações, se quiseres fazer o filtro com a lógica I, ou continuares a adicionar somas, se quiseres a lógica O, e conjugar as somas com as respectivas multiplicações para poderes ter então a lógica do I juntamente com o O. Então, se ainda não subscreveste o canal,
fazem uma forcinha para aumentar aqui o nosso leque de subscritores do nosso canal. Mais uma vez agradeço por termos chegado a um primeiro patamar, que é as 1000 subscrições. Espero que continues aí desse lado e nós vemos então em breve no próximo vídeo. Até lá!